Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Eu me chamo Madeli, faço leituras de tarô aqui para Casa 12, falo sobre desenvolvimento pessoal. Em breve eu estou trazendo algumas outras novidades para poder ajudar vocês a resolverem determinadas situações. E eu vou continuar com a leitura do falando sobre o subconsciente e o inconsciente. Sobre o consciente e o subconsciente. O inconsciente não. E é do livro de, eu acho que vai aparecer espelhado. É do livro do Dr. Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. É um livro que eu amo. Eu já lia no Brasil, tá? Eu tinha ele no Brasil e quando cheguei aqui em Portugal eu comprei ele em 2019. Eu achei que foi 2020, mas não, ele tá todo capengado, que eu voltei a ler, ó. E a gente tem que ler e reler várias vezes até compreender. Eu tô falando isso porque eu no Brasil era professora. Aliás, fiquem até o final desse vídeo, porque no final do vídeo eu vou fazer um exercício com vocês aqui, tá bem? Para vocês trabalharem o seu subconsciente quando estiverem dormindo, tá? Então, enquanto professora, a gente ensina aos alunos, né? Que eu ensinava as regras gramaticais, tal assunto, por exemplo, vamos lá, falava sobre os predicados verbais, o que são, como eles funcionam dentro de uma frase, tá? Então, depois eu pedia para esses alunos resumirem, ou escrevia um resumo, né? No quadro, e diferente do que tinha no livro, que era muito mais técnico, mais complicado. Então, a gente faz isso junto. A gente trouxe isso aqui bem mastigadinho para vocês, né? Eu era a mamãe águia, levava tudo mastigadinho. E dali a gente, em revistas, em jornais, os alunos recortavam e iam procurar aquela regra ali naquela frase. E depois eles iriam, mas por que tal regra? Porque a regra consiste YZA, entendeu? É assim que nós aprendemos. E principalmente por repetição. Quanto mais é criar hábito, isso é criar hábito. Quando eu crio um hábito, eu estou repetindo todos os dias uma situação. Isso é criar um hábito, né? E ai, tá bem frio, gente, aqui. O que é que acontece? Quando eu, cognitivamente falando, né, quando eu escrevo, há uma ligação do meu cérebro, dos neurotransmissores, com o ato de escrever e eu consigo aprender mais rápido, tá? É por aí que funciona. E na leitura de determinados livros, eu continuo dizendo a mesma coisa, principalmente sobre desenvolvimento pessoais, o livro de finanças, você tem que ler e reler, que são os livros que eu estou lendo ultimamente. Você tem que ler e reler várias vezes, ou marcá-los, como eu marco, que não é eu marco para depois reescrevê-los e fazer o meu próprio resumo. A gente aprende assim. Hoje eu trouxe aqui o seu subconsciente é um parceiro de sucesso, juntamente com a carta do tarô, que é a carta do mago. Na astrologia, a carta do mago está associada ao planeta Mercúrio, ao planeta da comunicação. E o que é que isso tem a ver com o subconsciente? Isso tem a ver com as palavras que a gente fala para a gente mesmo todos os dias, sejam elas negativas ou positivas. Como é que o subconsciente vai entender isso, tá? O subconsciente eu falei, né? O consciente é tudo que eu estou fazendo aqui e agora. Eu tenho consciência das minhas ações, dos meus atos, do que eu estou falando, do que eu estou fazendo, das minhas preocupações. O subconsciente, ele não sabe o que é certo e o que é errado. Ele não sabe o que é bom e o que é ruim, tá? Então, vamos usar ferramentas, né? Carta 1, que é a carta das ações. Nós vamos usar as ferramentas para trabalhar o subconsciente, assim como o mago. Ele usa as ferramentas e profere ali palavras
positivas, obviamente, né? Tudo porque ele está ligando as coisas terrenas com o céu, ele tem uma ligação com Deus e assim mesmo funciona com o nosso subconsciente, o nosso eu superior, né? A gente tem essa conexão aqui dentro com o nosso eu superior. Então vamos lá, né? Há 3 passos que eu preciso ter para fazer um pedido ao subconsciente antes de dormir. E por que antes de dormir? Madeli. Porque o córtex pré-frontal, quando eu estou dormindo, ele perde todas as características pessoais de quem eu sou. Ou seja, o meu consciente está descansando. Enquanto o meu subconsciente trabalha quando eu estou dormindo. Porque o consciente ele está desacelerado. É assim que eu vou falar, né? São essas palavras que eu vou usar. O meu consciente ele está desacelerado. Então, quando ele está desacelerado, o subconsciente entra em ação. E é ao dormir que ele vai encontrar ali uma resposta para resolver o seu problema ou a sua dificuldade. Ou eu prefiro a palavra desafio, tá? Porque parece que a palavra dificuldade para mim, eu não gosto muito da palavra dificuldade, porque parece que para mim ela nunca vai ter solução, mas eu acho que é só coisa da minha cabeça. Mas enfim, eu gosto da palavra desafio. Então, quando eu estou dormindo, o meu consciente desacelera, né? Isso faz parte do córtex pré-frontal. Mas também isso só vai funcionar se você acreditar que você pode, que você vai conseguir, que você é o grande transformador da sua vida. Só você pode transformar a sua vida, só você pode mudar. Não adianta estar reclamando, se lamuriando e não criando ações, não praticando as ações, tá? Então, de repente, eu quero montar um negócio para mim, tá? E eu vou dormir. Aprendi isso, né? Eu tinha esse livro, ó. E lendo e relendo foi que, beleza, beleza. E por aí se vai, né? Então, o subconsciente, ele funciona como o meu eu superior, eu vou dizer assim, tá? Eu vou ter um encontro com o meu eu superior. E para ter êxito no que eu quero, em qualquer área da minha vida, eu preciso começar a trabalhar o subconsciente, porque é ali que estão as nossas memórias negativas. A gente adquire essas memórias ao longo da nossa vida, desde a nossa infância. Pelas coisas que a gente escuta, por certas brincadeiras que magoam, né? Que hoje se chama de bullying, mas antigamente eram tidas como brincadeirinhas, mas que no fundo ali a gente ficou ferido e saiu guardando, colocou ali, e uma hora a gente explode porque a gente não aguenta e a gente quer, sei lá, resolver essa situação, né? São repetições de padrões que a gente vive em círculo repetindo o padrão porque a gente ainda não aprendeu a nos trabalhar. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, tá, gente? Ai, é muito fácil falar. Não é. Eu já falei, é um desafio. A vida nos desafia constantemente para a gente buscar soluções para resolver as nossas questões, né? Então, quem aqui já dormiu com um problema, com um desafio para resolver, no outro dia acordou e disse: Eu tenho essa ideia, mesmo não pedindo? Acontece. Vou contar uma historinha que aconteceu comigo um tempo em que eu ensinava e eu sempre gostei muito de trabalhos manuais, né? E eu era apaixonada, ainda sou apaixonada por fantoches. Então, cheguei a dar um curso de fantoche na época. Desculpa, gente. Eu não vou cortar o vídeo, vai ficar assim. Eu era apaixonada por vídeos na época e comprei um fantoche que eu chamei o meu fantoche de Maria, chamava de Maria. Eu desmanchei o fantoche todinho para ver como é que ela funcionava. Porque era um fantoche diferente. A gente colocava a mãozinha por baixo e ela tinha uma boquinha tal que mexia, diferente dos outros. Eu disse, como é que eu vou fazer isso? Até eu entender o processo, eu quebrei a cabeça
e fui lá e fiz. Beleza. Chegou no outro fantoche com uma complexidade muito maior e muito do que eu quis na minha vida, eu corri atrás porque naquela época eu não tinha dinheiro para fazer cursos. Então, ou eu ia num determinado lugar e via um fantoche ali, que foi o que aconteceu, um lobo mau, né, com um focinhozinho e tal. Comprei a espuma e quem disse que eu conseguia fazer o focinho do caba, do lobo mau? Eu não conseguia de jeito nenhum. E eu, meu Deus, eu tenho que entregar uns fantoches para uma festa infantil. E eu não conseguia de jeito nenhum, estragando o material e sem ter aquele perrengue todo, aquela agonia toda. Fui dormir. Mas eu disse, cara, Deus, eu quero uma ideia. Eu nem pensava nisso, mas eu pedi uma ideia. Senhor, me ajude, me dê uma ideia, tal, aquela coisa toda. Quando eu acordo de madrugada, né? Para ir na casa de banho, para ir fazer xixi, eu tenho a bendita da ideia. A ideia veio na minha cabeça. Assim, eu sonhei. Na verdade, foi assim. Eu sonhei que eu estava confeccionando o fantoche. E quando eu acordei, eu peguei um caderno imediatamente, na madrugada, antes de ir para casa de banho. Comecei a desenhar como é que ele era e escrevendo passo a passo. Beleza, fui dormir. Quando acordei no outro dia, gente, eu fiz o bendito do lobo mau. E eu não tinha acesso naquela época ao que eu tenho hoje. Ou seja, o meu subconsciente, claro que eu tinha pedido a Deus, ao meu eu superior, né? Que ele me ajudasse a resolver aquele problema que eu chamava de problema na época, que eu não sabia o que fazer mais, porque eu não tinha dinheiro para comprar um outro fantoche. Eu fui, vi e fotografei aqui na minha cabeça. Nem celular naquela época de tirar foto como esses que a gente tem hoje, eu tinha. Era aqueles tijolão, né? E para finalizar essa história, foi o que aconteceu. Eu consegui entregar os fantoches para a festa. O que é que eu quero dizer com isso? Que é dormindo que a gente consegue ter as boas respostas logo pela manhã. Como eu falei, o cérebro ele desacelera, o consciente ele dá uma desacelerada para poder o subconsciente começar a trabalhar sem ter interferência, sem ter nenhum controle, né? Então ele trabalha ali livremente buscando ali as coisas que se passaram no dia a dia. Ai, meu Deus, só um minutinho. As coisas que se passaram no dia a dia, para justamente buscar a solução para resolver o seu desafio. Nós somos desafiados constantemente. E infelizmente eu vou chutar aqui uma estatística porque eu não pesquisei sobre isso. Mas eu vou arriscar dizer que 9,9% da população é pobre financeiramente, vive em péssimas condições. Não é que é questão de pobreza, não é? Deixa eu corrigir. Vive financeiramente mal porque não sabe usar o seu subconsciente a seu favor. Tudo bem que muitas vezes as pessoas não têm nem condições de ter um computador em casa, mas celular todo mundo tem. Hoje todo mundo tem e tá aí as redes sociais para ensinar, né? Muitas a gente sabe que não querem mesmo sair daquele. Assim, tá acostumado ali e tá tudo bem. Então, também tá tudo bem se você não quer mudar. É porque não chegou o teu momento. Todo mundo tem o seu momento de despertar. E a gente tem que respeitar isso nas pessoas, tá? Então, para aqueles que querem despertar, querem que a vida flua e melhorem, eu vim aqui falar sobre os 3 passos de como ter êxito na vida. O primeiro, depois disso tudo que eu expliquei, você vai dormir, vai conversar com o seu subconsciente para que ele de repente lhe mostre uma ideia, lhe mostre um curso, lhe mostre como resolver uma situação na família, uma situação no relacionamento afetivo, né? Porque nós estamos em processo de aprendizado, tá? Não tem ninguém ruim nem ninguém bom. Todos nós estamos aqui para aprender. Agora, claro, há pessoas mais imaturas, certo? Às vezes até eu caio em contradição algumas vezes, mas assim, eu também estou aprendendo, tá, gente?
Também estou aqui aprendendo. É muita coisa, é muita informação. E a gente vai processando essas informações. Eu não sou aqui a rainha da sabedoria, não. Eu estou trocando ideia para vocês porque está funcionando comigo. E eu ando muito feliz da vida. Eu já conseguia o que eu queria quando eu pedia e não sabia, né? Que isso também pode ser chamado lei da atração. Mas quando você já tem um foco e você não desfoca para o negativo, para as lamúrias, para o medo, isso acaba nos atrapalhando. Não estou dizendo que não é para a gente sentir medo. Sente, abraça teu medo, queridinho, e tchau. A gente só não pode ficar ali com aquele medo porque ele paralisa, ele não deixa você caminhar. Beleza? Mas bora lá. Primeiro passo é para você alcançar o êxito na sua vida é saber o que você quer, fazer um projeto, definir um objetivo. Eu quero trabalhar com, tá? Descobrir, ele fala aqui, o primeiro passo vital a dar para alcançar o êxito consistente em descobrir aquilo que se ama fazer e em fazê-lo. Se não amar o seu trabalho, não pode considerar-se ser bem-sucedido no desempenho do mesmo, ainda que as pessoas o felicitem pelo seu grande sucesso. Por quê? Porque se você não amar o que você faz, vai dar em nada. Você tem que gostar daquilo que você faz. Primeiro passo é saber o que se quer fazer para poder executar. Definir bem o projeto. Segundo passo. Segundo passo não, ainda vou numa outra coisa aqui. Aí vão me dizer, mas Madeleine, eu nem sei o que é que eu quero, né? Então vamos para o segundo passo, tá? O segundo passo, aliás, eu vou para a oração. O segundo passo eu vou depois. Se você não sabe o que você quer ainda, aí você vai para a oração, tá? Que é a seguinte. Antes de dormir, ele diz aqui, Dr. Joseph Murphy. Antes de dormir, repita a oração tranquilamente, de maneira positiva e amorosa. Fale com seu subconsciente com muito amor e carinho, tá? Para poder alcançar a sua mente mais profunda. À medida em que você for persistindo com fé e confiança, a resposta surgir-lhe-á sob a forma de um sentimento, de um palpite ou uma tendência numa direção, né? Então, você faz assim, geralmente eu falo, querido subconsciente, eu quero que você me ajude a desenvolver uma ideia de negócio. Me oriente. E a primeira inspiração que eu tiver pela manhã ao acordar, que eu vou lembrar, tá? É a que tiver mais consistência e a que eu senti no meu interior, até acordei, né? Eu tô silenciosa. Então, aí vem aquela ideia e é essa aí que eu vou, tá? Às vezes pode, desculpa, às vezes acontece de você não conseguir de imediato. Tô falando isso porque já aconteceu comigo. Repete o processo, porque tudo é um hábito. Lembra que eu falei do hábito? Eu preciso criar um hábito todos os dias antes de dormir para obter respostas, tá? Eu vou conversar com o meu subconsciente. Madeleine, eu preciso falar em voz alta? Não. Fale com você mesmo dormindo. Faça a sua própria oração. Eu não vou aqui dar regras de oração nenhuma. Faça você, repita uma oração. Converse com o seu eu superior que está dentro de você e peça uma ideia, um conselho para resolver um conflito, um problema, que você terá no dia seguinte com certeza. Eu estou falando porque eu obtive isso. E tudo que e ultimamente eu tenho postado esses vídeos sobre o subconsciente, porque são coisas que eu já havia conseguido
desde que eu vim morar em Portugal aqui, desde o Brasil e desde Portugal aqui, que a gente já faz inconscientemente. Mas quando a gente direciona o foco e não desvia nem para o lado direito nem para o lado esquerdo o nosso pensamento, aí a gente conhece, porque a gente tem um objetivo definido. Quando eu sei o que eu quero, né? Eu preciso saber o que eu quero. Ah, Madeleine, mas eu não sei. Vou pedir ajuda ao meu subconsciente, ao meu eu superior, né? A essa inteligência infinita que há dentro de mim e que eu não estou sabendo usar. Tá aprendendo agora com Madeleine e tantos outros canais que tem aqui também ensinando isso, tá? Então, essa inteligência infinita que há dentro de mim, ela vai me mostrar o meu verdadeiro lugar na vida e ela vai me conduzindo para o caminho. E toda vez que eu tenho uma dúvida, eu converso com o meu eu superior. Eu converso com essa inteligência infinita que há dentro de mim. Eu converso com o meu subconsciente, tá? Falando de novo. O consciente dorme, desacelera quando está dormindo, o nosso consciente, o nosso aqui e agora, aquele que controla tudo, aquele que quer fazer tudo, para o subconsciente entrar em ação. É lá que estão as nossas crenças limitantes. É lá que precisamos trabalhar elas. Mas eu já mostrei vídeos aqui, vou até rever para ver se eu consigo regravar para ser mais clara. Mas é lá que a gente precisa trabalhar, tá? Deixar de ter medo, trabalhar nossas raivas, as nossas angústias, porque isso tudo nos atrapalha. Eu não estou dizendo que as emoções são ruins, não, gente. Nós somos humanos e sentimos essas emoções, sim. Agora, ficar agarrado a essas emoções ou carregar elas como correntes fantasmagóricas por uma vida é que nos atrapalha de viver, tá? Segundo passo, depois que você pediu ao seu subconsciente a orientação e você obteve essa orientação, o segundo passo para alcançar o seu êxito consiste em especializar-se. Ah, Madeleine, mas eu não tenho dinheiro para fazer curso. Se vira, vai buscar, vai ler livros. Na internet tem um monte de coisa aqui ensinando de graça às vezes. E se não tiver, porque as pessoas ensinam, elas não dão o pulo do gato, vai numa biblioteca, vai ler livros na livraria, fica lá folheando o que tu quer, para você poder ter conhecimento e ficar especializado na área que você quer trabalhar. Porque você precisa passar confiança para as outras pessoas daquilo que você sabe, né? Então você vai ter um trabalho aí específico, tá? Mas eu quero, por exemplo, sei lá, vamos lá, deixa eu dizer uma coisa. Eu quero aprender tarô. O tarô ele tem técnica, mas também tem a intuição. E com o passar do tempo, você vai aprendendo técnica e daqui a pouco você vai trabalhando a sua intuição, ouvindo a sua intuição, ouvindo essa inteligência infinita que tem dentro de você, pedindo ajuda, você vai já fazendo o processo e tudo flui. Ah, eu quero costurar. Vai buscar também, sabe? Ah, mas eu não tenho papel. Vai com jornal. Assiste a vídeos aqui que ensinam. Sei lá, compra papel e faz alguma coisa de papel, mas começa a fazer. Dá o primeiro passo, que você chega lá. Às vezes não precisa de dinheiro. Quantas vezes eu fiz coisas sem ter dinheiro, gente? Tô falando de experiência própria, tá? E depois que por exemplo, eu comecei a estudar tarô e astrologia sozinha, né? Eu não tinha dinheiro naquela época para fazer isso. Depois foi que eu fui estudar. Mas eu comecei sozinha. Eu lia muito, eu leio muito. Pelo menos vocês têm que ler dois ou três livros por mês, né? Essa é a via de regra, né? Às vezes não dá, porque às vezes nem eu consigo. Mas eu pelo menos tento ler 2 livros por mês. Esse é o meu objetivo. E saio devorando tudo. Depois eu volto, vou reler os livros
E aí sim eu vou começar as minhas anotações. Aquelas anotações mais importantes e relevantes que vão fazer com que a gente decole, tá? Então, quando você adquirir este conhecimento, você vai virar uma pessoa. Desculpa, gente. Você vai virar uma pessoa. Você vai ficar especialista na área que você quer. Você vai virar um expert. Uma pessoa que tem conhecimento naquilo que você quer. Tá? E vai usar esse desejo ardente para também ajudar as pessoas. Pense sempre num projeto onde você possa ajudar milhares de pessoas. Quando eu criei esse canal aqui de astrologia, é outra historinha que eu vou contar, eu criei pensando em ajudar pessoas, né? De maneira terapêutica até então, porque eu fiz umas tiragens acompanhando a grande maioria, a manada, e depois eu disse, caramba, não é isso que eu quero. Não é essa a intenção que eu quero com o tarô. Eu quero. Claro, a gente fala ali sobre coisas, às vezes eu sou obrigada a falar coisas que eu nem queria, mas eu geralmente tenho uma pegada para a pessoa refletir, para a pessoa ter o autodesenvolvimento, o autoconhecimento de si mesmo, né? É que, por exemplo, eu trabalhei em Recife e eu fui coordenadora de um projeto lá em Recife durante um ano. Foi um projeto de uma ONG. E o que é que acontecia? Às vezes, eu me lembro que faltou um professor uma vez, eu acho que foi isso. Faltou alguém lá e eu fui, ou eu participei desse evento, foi alguma coisa assim, eu me lembro muito bem. E foi perguntado, e até em sala de aula às vezes acontece isso também, mas foi perguntado sobre o que quem é você, né? Escreva aí, quem é você? E ninguém sabe de si. Tudo bem que eram jovens, mas depois também eu trabalhei com adultos. Teve uma fase que eu ensinei a alfabetização de adultos. Lá atrás, lá no início do magistério, na época, eu tive uma indicação de uma pessoa e fui tirar, acho que uma licença, não me lembro exatamente o que, mas foi uma licença à noite. E eu perguntava a adultos, quem é você? Porque a gente sempre pergunta no primeiro dia de aula, quem é você? O que é que você quer? Como você se vê daqui a X anos? E ninguém sabia responder quem era a pessoa. A gente sabe do outro. A gente vê o outro, mas a gente não olha para a gente. Quem eu sou, quais são as minhas capacidades, né? Será que eu estou sendo uma pessoa empática, né? Que se coloca no lugar do outro? É isso que a gente tem que ver. Então, essa ideia tem que ajudar ao mundo ou ajudar o máximo de pessoas possíveis, tá? Por exemplo, vamos nos espelhar nos grandes, nas pessoas de grande que transformaram o mundo. Eu vou me espelhar nas pessoas que transformaram o mundo. Uma delas que me chama muita atenção é Helen Keller. Helen Keller. Eu aprendi sobre ela, eu a conheci quando eu fui fazer pedagogia, antes de fazer letras. E depois eu passei em Recife num curso de Libras. Era um concurso ai meu Deus, era uma escola técnica estadual. E para entrar na escola técnica estadual, a gente tinha que fazer uma prova para poder passar. E eu passei. Graças a Deus. Eu passei, fiquei toda feliz, eu sabia pouco de Libras, tal, aquela coisa toda, e já participei de projetos, tal, que em Recife, nos Correios, onde houve um evento de fotografia, e, e é bom porque a gente aprende, né? Então, o surdo falava comigo, e eu fazia interpretação, ele falava comigo, e eu fazia transmitia o que ele me falou para as pessoas. E falava com ele Libras e aquilo, ia conversando e ele ia explicando cada coisa. E quando eu errava um sinal, que eu nem sei. Acho que é assim, paciência, nem me lembro mais. Sei lá, não me lembro.
Esqueci porque o que a gente não pratica a gente acaba esquecendo. E a pessoa ia corrigindo e era foi uma fase muito massa, muito, sabe, uma parada massa, legal mesmo, que eu vivi, tá? Então a gente tem que ajudar as pessoas, tá? Mas não precisa ser o mundo, mas precisa ser, essa ideia precisa ajudar a outras pessoas, porque quando a gente ajuda o outro, a gente cresce e a gente prospera, tá? Essa historinha de puxar o tapete do outro, o que vai e volta na mesma intensidade. Então, né? A tua ideia tem que estar pautada. Qual é a ideia que eu vou desenvolver para ajudar o outro? Sobre Ellen Keller. Ela era cega, surda e muda. E eu, se não me falha a memória, porque eu sou péssima, eu estou ultimamente esquecendo das coisas, ela ganhou um prêmio Nobel aí. Se vocês pesquisem aí na internet, um filme sobre Ellen Keller. Ela era cega, surda e muda, baseado na vida dela. Ela era, naquela época, as famílias escondiam os filhos com suas, eu vou chamar de necessidades especiais, porque eu sei que algumas nomenclaturas mudaram, pessoal, e eu não estou a par muito disso, tá? Então, vou colocar necessidades especiais, me perdoem aí os educadores, tá? Porque eu também sou uma, mas como eu não estou na área, eu estou meio que fora mesmo. Então, ela teve uma professora que conseguiu, sabe, discipliná-la, educá-la. E ela foi uma mulher que mudou o mundo, né? Porque imagina, cega, surda e muda. Se não me falha a memória, ela tinha esses três problemas. Era cega, surda e muda. E agora eu me lembrei de uma coisa, que eu fiz um fantoche para uma escola que eu trabalhei, que o nome dele era Joca, que Joca usava óculos, era surdo e mudo. Coitado e ainda era cadeirante, porque eu fiz uma cadeira de rodas para Joca. E foi bem engraçada. Ela achava muito interessante as crianças. Tia, porque no Brasil tem muito disso, né? Tia, pegava a Joca no braço, botava a Joca para descansar, porque lá tinha a caminha de descanso, quem quisesse descansar. Eu, depois, se tiver fotos de Joca, eu posto aqui na internet para vocês verem, certo? Então, entre esse assunto aqui, eu sempre vou contando uma historinha, porque também fez parte da minha vida, e tudo que fez parte da minha vida que foi bom para mim, eu quero compartilhar, ou eu quero partilhar com vocês. O terceiro e último passo é o mais importante de todos, Joseph Murphy diz aqui. Deve ter a certeza de que o que deseja fazer. Aliás, peraí, deixa eu ler de novo. O terceiro passo é o mais importante de todos. Deve ter a certeza de que o que deseja fazer não contribui apenas para o seu êxito pessoal. Foi o que eu acabei de falar, né? Acho que eu até dei um spoiler antes de falar o terceiro passo. Então, o terceiro passo é esse. É que esse desejo que você tenha, ele não só tenha êxito para você, mas ele seja mas que você tenha uma ideia que você vá partilhar com outras pessoas e vá ajudá-las, tá? Porque reza a lenda que o que eu procuro, como é que se diz, meu Deus? Reza a lenda que quando eu estou à procura de alguma coisa, algo está à minha procura também. Uma hora eu vou esbarrar nela. Seja um negócio que eu vá desenvolver, que vai ajudar essa pessoa que está procurando e que eu ainda não projetei. Aí vão dizer, que é o que eu escuto, tá? Ai, mas tem tanta gente. Como é que foi que eu escutei? Por exemplo, tem tanta gente no tarô, tem tanta gente na terapia, tem tanta gente na astrologia, tem tanta gente vendendo. Ai, mas tem tanta gente costurando, tá, gente? Se a gente for na feira, tem um monte de gente lá vendendo banana, vendendo pamonha, ela ia dizer pamonha, né? Tô achando que eu tô no Brasil. Se a gente for na feira, tem um monte de gente vendendo um monte de coisa, a mesma coisa. Se a gente for no shopping, tem shopping assim, esbarrando, vendendo as mesmas coisas. Tem 3, 4 livrarias no mesmo shopping. Por que isso acontece? Tem para todo mundo espaço. E a gente só vai para determinado lugar. Desculpa. Nós só frequentamos determinados lugares quando nós temos o quê? A danada da afinidade.
A energia bateu, sabe? Eita, eu gosto daquele lugar porque eu gosto daquele atendimento, eu gosto daquela atendente, eu gosto daquela comida. E você vai frequentar aquele lugar porque você sentiu ali uma afinidade. Mas tem para todo mundo. E você precisa acreditar. E você precisa ser bom naquilo que você faz. Ah, mas eu não sou. Vai estudar. Vai atrás do conhecimento para se tornar bom. Ah, mas eu sei pouquinho, mas vai estudar mais para melhorar ainda mais, tá? Não é? Porque a gente não sabe de tudo e não tá tudo bem, a gente não precisa saber de tudo. Eu não sei de tudo. Eu vou aprendendo todos os dias, eu vou morrer sem saber de tudo. E tá tudo certo. Mas se eu quero focar em algo, eu vou ter que melhorar o que eu sei e melhorar para me tornar uma pessoa experiente, né, segura do meu conhecimento. Vou falar uma coisa aqui para vocês, para a gente finalizar com essa leitura aqui, né? Porque eu coloquei aqui, hoje eu tive a ideia de trazer uma coisa diferente, um assunto diferente, né? Então, a carta do mago, nessas ferramentas aqui de construção com o subconsciente, né? Planeta Mercúrio, é usar as palavras corretas, né? Mercúrio, né? Planeta da comunicação. É usar as palavras corretas para eu pedir ao meu subconsciente. Fazer uma oração. Você faz a sua oração. Você pede a sua maneira. Converse com o seu eu superior, com essa inteligência infinita que há dentro de você e de mim. Basta a gente procurar aqui dentro, não é lá fora, tá? Porque também tudo que vibra lá fora é porque está aqui dentro. Tudo que acontece lá fora está dentro de mim. Semelhante atrai semelhante. E se eu atrair gente que, sabe, é porque há alguma, por exemplo, se eu atrair gente raivosa, fofoqueira e sei lá, e que me causa, sabe, aquelas coisas todas, é porque eu tenho isso dentro de mim e isso precisa ser trabalhado. Mas a gente não aceita. Mas precisa saber identificar e precisamos saber trabalhar, tá? E antes de terminar aqui essa leitura que eu achei muito boa, muito gostosa, é uma leitura mais raiz, é um conteúdo mais raiz, mais profundo. Nem todo mundo vai ver esse vídeo até o final, porque as pessoas estão acostumadas com com produtos mágicos, com assuntos mágicos, com coisas que vão rapidamente e não é assim que a vida funciona, tá? Para finalizar a história, quando eu fui para o magistério, o meu calo, no caso o curso de letras, o meu calo era orações subordinadas, sindéticas e assindéticas, né? E eita, peguei um estágio na prefeitura, peguei um estágio no estado. Eu amava, né? Mas eu tinha que estudar, porque eu ia ter ali alunos do primeiro ano, do segundo, do terceiro, e eu era péssima, gente, péssima. Eu ia ter aula, vai começar tal semana, e eu já estava ali estudando, meu Deus, eu vou ter que me preparar para isso. Tarará, tarará. Então, eu criei um hábito, né, inconscientemente, todos os dias repetindo a mesma coisa. Eu estudava, trabalhava, ia para a faculdade, tinha que ter tempo de estudar para dar o meu melhor para aqueles alunos. E assim, eu aprendi as benditas das orações coordenadas. É assim na vida. A gente precisa criar hábito, ter um hábito, ser consistente nisso, né? Com esse hábito, se for os estudos, ter todos os dias 1 hora, 2 horas para estudar, tá? Aproveitei esses momentos. Eu me lembro que quando eu ia para a faculdade, eu ia no autocarro lendo no ônibus, né? No Brasil, aqui em Portugal é autocarro. Eu ia lendo e o autocarro balançando, eu ia lendo. E no metro também. E depois eu descia em Jaboatão, que a primeira faculdade que eu fiz foi particular. Eram 2 horas de Recife. Depois foi que eu fui para a Universidade Federal de Pernambuco, tá? Consegui passar lá porque eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Eu dizia, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Olha, mandando essa mensagem negativa para o meu subconsciente.
E depois eu começava a mudar inconscientemente, porque aos 27 anos veio parar em minhas mãos o livro de Helena Blavatsky, eu acho que é assim que se pronuncia. E foi ali que começou a minha caminhada nesse mundo esotérico, de aprendizado, de desenvolvimento pessoal, porque tiveram outros livros que vieram à minha mão e tudo que eu pensava que eu queria chegava em forma de livro. Vi uma pessoa, eu tenho isso, olha, toma esse livro para você, é teu. Peço desculpas. Foi bem assim que funcionou comigo. Se funcionou comigo, está funcionando, continua dando certo. Eu espero que ajudem a vocês também, tá? Até a próxima leitura. Beijos, tchau. Depois deixem aqui os relatos de vocês nos comentários, que eu quero saber o que aconteceu. Olha, não é mágica. Há tempo para tudo, tá bem? Tchau, gente.